No vídeo de hoje eu vou te mostrar dicas valiosas sobre alinhamento no CorelDRAW. Essas dicas certamente ajudarão a você a criar designs incríveis. Então não saia daí e acompanhe o vídeo até o final. Fala pessoal, aqui é Steve, tudo bem com vocês? O alinhamento é crucial quando se trata de design, pois ajuda a criar um layout equilibrado e visualmente atraente. No CorelDRAW existem várias ferramentas que você pode usar para alinhar seus objetos perfeitamente. E no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em como posso utilizar essa ferramenta. Por isso, já vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nada sempre quando eu lançar um vídeo novo. Já no Corel, aqui com um documento aberto, eu vou inserir alguns textos para poder te mostrar como a gente vai trabalhar com alinhamento, como a gente pode trabalhar o alinhamento desses textos e também mais à frente eu vou te mostrar como você pode trabalhar com objetos. Bom, eu inseri aqui 3 textos, né? Um com 3 linhas e mais outros 2, cada um com uma linha. Vou trazer aqui esse com o nome marcação, porque ele tem a cedilha e o acento circunflexo. E vou colocar uma linha guia aqui na palavra texto, porque é aqui que eu vou te mostrar a diferença que faz cada tipo de alinhamento. Então, clicando no menu objeto, em alinhar e distribuir, eu vou clicar em alinhar e distribuir. Ou, se eu preferir, Ctrl Shift A é a tecla de atalho. Ele vai abrir o menu suspenso aqui na direita. E aqui nós vamos clicar em alinhar inferior. Pronto, clicando você percebe, por isso que eu inseri a linha guia, que o texto com o nome marcação, ele foi alinhado pela cedilha no caso da letra C. Ela contou como a acentuação, ela conta aí no caso, ou se fosse para cima ela ia alinhar pelo tio. E como foi para baixo, ela alinhou pela cedilha. Então, se eu vier aqui na linha de base da última linha e clicar, aí quando eu clicar em alinhamento pela base, aí sim ela vai levar em consideração o texto em si e não os acentos. Vamos colocar dessa forma. Então, clicando, selecionei os dois, cliquei em alinhar pela base, pronto, ela alinha exatamente igualzinho o texto, ignorando aí no caso a acentuação das palavras. Se eu clicar em alinhar pelo centro ou pelo topo, não vai funcionar porque eu já marquei que era para alinhar pela base do texto. Então ele vai tomar como base todos os alinhamentos na parte de baixo do texto, no caso, na base do texto. A mesma coisa no outro, quando é para alinhar no topo, no caso, né? Aí eu vou botar aqui a linha para você ver, ó. Aí ele vai fazer o alinhamento exatamente como foi feito pela base, só que na primeira linha do texto. Por isso que eu coloquei esse texto com 3 linhas, que era exatamente para te mostrar essas diferenças que dá no alinhamento. Então aí você pode alinhar pela caixa de texto, no caso, que ela vai tomar como base o centro no caso aí, alinhamento com texto, esse texto. Então a caixa do texto vai ser o meio exatamente da palavra com. E a base e o topo vai ser exatamente a palavra texto e a palavra alinhamento. Agora aqui vamos fazer o seguinte. Seguindo a mesma ideia, nós vamos fazer agora o alinhamento entre linhas, no caso, digamos assim. Então aqui, ó, ela está alinhada pela base da primeira linha. Então se eu clicar em distribuir ao centro verticalmente, ele vai pegar a linha de base do nome alinhamento, a linha de base da palavra do central, que também é alinhamento, e a linha de base da palavra marcação. Porém, se eu marco a linha de base, a última linha, e clico novamente para poder distribuir verticalmente, aí ela vai pegar a linha de base da palavra texto. Então, ó, clicando aqui em distribuir ao centro verticalmente, aí você percebe que ela alinhou, ela distribuiu o texto por igual, no caso, baseado pela palavra texto.
E por fim, quando você marca a caixa de texto, foi como eu falei, ela vai se basear pelo centro da caixa, que no caso vai coincidir com a palavra com. Então ela alinhou pelo centro, aí ela deixa a mesma distância entre o centro da palavra da caixa de texto da primeira parte, o centro da palavra alinhamento e o centro da palavra marcação. Então assim, para você distribuir, para que a palavra do meio, no caso que é a palavra alinhamento, fique com as distâncias parecidas, ou parecidas não, exatamente iguais, você tem que alinhar pela linha de base. Aí você fazendo isso, você clicando em distribuir verticalmente, você vai fazer com que a distância da palavra central fique na mesma, tanto para cima quanto para baixo. Com a distribuição dos objetos é a mesma coisa. Eu coloquei aqui 4 quadrados aleatórios e vou marcar aqui agora distribuir ao centro verticalmente. Então quando você faz isso, ele distribui a distância de um para o outro por igual. Então você pode estar com ela toda desarrumada e desalinhada. Se você selecionou e clicou na opção de distribuir verticalmente pelo centro, então ele automaticamente vai colocar. Você pode ver que os quadrinhos que eu criei para poder comparar a altura, todos eles tiveram a mesma altura, que foi 100,52 pixels. Só foi mesmo para poder tirar a prova dos 9, vamos botar assim, né? Que é para você ver que fica exatamente distribuído, igualzinho. Inclusive tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro outras maneiras de você utilizar o alinhamento. Eu vou deixar no card aí para você também dar uma olhadinha, porque é bem interessante. É uma outra forma de você utilizar o alinhamento no Corel e que também vai te ajudar bastante aqui no programa para você fazer as suas artes. Não só esse tipo de alinhamento que eu estou te mostrando hoje, mas também o alinhamento que você pode utilizar dessa outra forma que tem no vídeo em que eu já fiz aqui no canal, que são várias dicas que eu dou, inclusive, não só de alinhamento. Vale a pena você dar uma conferida. Eu vou deixar aqui no card, então depois que terminar esse vídeo você já corre lá para assistir, beleza? Bom, agora dando sequência, uma dica bônus que eu vou deixar aqui para vocês vai ser vai ser o seguinte: se eu precisar aumentar esse objeto, se eu quiser que ele aumente, digamos, só para diagonal para baixo, no caso, para aumentar para a direita ou ir para baixo. Então assim, eu posso fazer manualmente? Posso. Vamos supor, ele tem 137,25 pixels, eu quero colocar com 200. Eu posso selecionar o objeto, ir na guia de redimensionamento e aumentar. Só que aí para você achar os 200 pixels vai dar um trabalho danado e muitas vezes você não vai conseguir. Então o que eu posso fazer? Se eu quiser manter ele alinhado, eu vou utilizar essa guia no canto superior esquerdo. Aqui é exatamente a origem do objeto. Então se eu colocar 200 pixels e marcar o cadeadozinho de proporcionalidade, ele vai aumentar na largura e na altura mesma, na proporção, no caso vai todos os dois para 200, só que ele vai distribuir do centro para as extremidades, que é o padrão do Corel. No caso, você viu que ele aumentou tanto para a esquerda quanto para a direita, para cima e para baixo, até chegar aos 200 pixels. Então se eu quiser travar ele no canto superior esquerdo, eu tenho que marcar lá na origem do objeto, o canto superior esquerdo, e aí sim eu posso colocar os 200 pixels e quando eu der o Enter ele vai aumentar somente para baixo e para a direita, que é como eu quero, porque eu quero manter alinhado com a linha guia. Então é uma dica bem interessante quando você está trabalhando não só com alinhamento, mas também com se tiver que aumentar alguma coisa e tal, para você não ter que refazer todo o alinhamento novamente, você já pode fazer isso e manter o alinhamento fixo e aumentar somente aquilo que você tem que aumentar na sua arte. E serve também para fonte, não é só para objeto. Isso aqui você pode utilizar também para fontes aqui no Corel. Eu vou trazer a fonte aqui alinhado também na linha guia aqui, da linha guia vertical, e já vai estar marcado a opção ali em cima na origem do objeto como canto superior esquerdo, e vou trazer a linha guia aqui de cima para colocar alinhado com a parte de cima da fonte, para quando eu aumentar você ver que ela vai aumentar somente para onde eu marquei. Eu vou aumentar aqui na largura.
na proporção, então eu botei 800 pixels, aí você vê que ela aumentou para frente, no caso para a direita e para baixo. Então galera, isso é algo bem simples, são coisas bem simples, detalhes bem pequenos, mas que fazem uma diferença danada quando você está fazendo um arquivo que seja recheado desse tipo de alinhamento, que você tem que colocar tudo certinho, um objeto com um texto, enfim. E aí às vezes você tem que aumentar, diminuir, então se você fizer isso e você não utilizar esses recursos de alinhamento, dá para fazer, dá, mas às vezes você gasta um tempo muito grande sem necessidade, né? Visto que a gente pode utilizar todos esses recursos a nosso favor. Mas enfim, eu espero que este vídeo tenha te ajudado de alguma forma e que com essas dicas você possa melhorar ainda mais os seus designs. Não esqueça de comentar aí embaixo o que você achou dessas dicas e também de curtir e se inscrever em nosso canal para mais vídeos como este. No mais, eu vou ficando por aqui, mas estarei de volta na próxima semana. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.